Bom, continuando agora, página 11. Pegamos um barco para a comunidade São José, em Terra Nova, situada a apenas 15 minutos de Manaus. No caminho, passamos por um dos fenômenos mais interessantes que eu já vi, o encontro das águas. O Rio Negro, que começa na Colômbia, e o Solimões, que começa no Peru, se encontram para formar o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Mas o fato mais interessante e intrigante é que esses dois rios correm juntos, lado a lado, entre 6 e 8 quilômetros sem se misturar, porque eles têm temperaturas diferentes, densidades e velocidades. Como estávamos em um barco pequeno, eu pude colocar a mão na água e sentir a diferença de temperatura. Fiquei abismado e comecei a entender melhor por que as pessoas daqui veneram tanto esses dois rios. Que momento mágico. Agora outro texto, tá? Na página 11 mesmo, uma comunidade singular. Estacionamos o barco e andamos cerca de 5 minutos sob um sol forte para entrar na comunidade. A paisagem mudou completamente e o contraste do céu azul brilhante e a vegetação foi espetacular. A comunidade São José é muito particular e interessante, porque durante 6 meses do ano eles vivem em uma ilha, e os outros 6 meses a terra é inundada e torna-se uma vila flutuante. Durante a minha visita, o nível de água dos rios ainda estava baixo. Todas as casas são elevadas com palafitas e têm escadas, canoa debaixo da casa e ervas no quintal plantadas em uma plataforma suspensa, o que achei bastante interessante. Palafitas, tá? É uma espécie de madeira que segura as casas, tá? Continuando, página 12. Há 40 famílias nessa comunidade ribeirinha, vivendo a partir do cultivo de cebolinha, couve e pepino e pesca. Aproveitei a oportunidade para visitar a horta, onde alguns moradores estavam trabalhando. Eles me explicaram que tudo tem que ser sincronizado com a cheia do rio, uma vez que essa área seria inundada em breve. Eles também disseram que a terra é muito fértil, porque o rio deposita nutrientes que são importantes para o plantio das ervas. Também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores para entender por que eles preferem as comunidades ribeirinhas do que Manaus. Eles foram tão incisivos, dizendo que a vila é muito mais relaxante, tranquila e agradável. E eu realmente senti isso. A apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população com mais de 2 bilhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Há um projeto futuro para construir uma ponte visando promover o turismo local e para voltar a produzir borracha a partir do látex como atração turística. Já que o senhor que fazia isso está com idade avançada e enfermo. Por enquanto, pode fazer uma trilha na mata e ver uma enorme sumaúna localizada na comunidade e também apreciar essa beleza ímpar da comunidade de São José. Bom, agora vamos à interpretação do texto, tá? Beleza? Página 13. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto para onde o autor do relato viajou. Tá? Para onde que ele viajou? Ele viajou para o Amazonas, né? Ele foi lá conhecer as comunidades ribeirinhas, tá? Pode colocar também a São José, né? Quando ele viajou? Ele viajou em abril de 2016, né? Número 2. Por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? Tá? Por quê? Porque ele queria conhecer como que as pessoas dessa comunidade vivem, tá? Como que elas conseguem viver um pouco isoladas da cidade grande. Tá? Apesar de ser só 15 minutos da cidade de Manaus, há uma grande diferença. Tá? Há um hiato muito grande entre as comunidades ribeirinhas e a capital, Manaus. 3.
Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Letra A. Qual a experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? Ele relatou lá que foi um momento mágico, né? O encontro das águas, onde ele tocou lá, viu que cada água tinha uma temperatura, beleza? Letra B. Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor? Por quê? Porque as águas do Rio Negro de Solimões elas não se misturavam, tá? Devido à questão da temperatura. Beleza? Pode colocar isso aí como resposta, tá? 4. Questão 4. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo Uma comunidade singular? Qual é? A comunidade de São José, os seus moradores e o seu modo de vida, tá? Esse intertítulo, ele é um novo texto, mas ele tá dentro do primeiro texto, tá? Por isso tem um título diferente aí, não sei se vocês repararam, beleza? Página 14, questão 5. Por que as casas na comunidade de São José são elevadas com palafitas, né? Aquela espécie de madeira tronco? Por quê? Tá? Devido a enchente dos rios, tá? Pode colocar aí. Durante uma parte do ano, tá? O nível da água sobe. E aquilo ali ajuda a deixar as casas suspensas para a água não invadir. Ok? Questão 6. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Qual é a justificativa deles para essa escolha? Um ambiente mais tranquilo, mais relaxante, mais agradável. Tá? B. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Comprove sua resposta com um trecho do texto. Vamos lá. O trecho é o seguinte. Sim, e eu realmente senti isso. A apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população com mais de 2 milhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Tá? Questão 7. Releia um trecho do relato e responda as questões a seguir. Aí tem um trecho aí. Tá? Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2006, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Letra A. Esse relato foi escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Eu havia até dito no primeiro vídeo isso aí, tá? Primeira pessoa, ele usou um pronome, na verdade 2 pronomes possessivos, e ficou bem de cara ali logo no início do texto, que era escrito em primeira pessoa. Que palavras do trecho comprovam a sua resposta ao item A? Aqui, eu já até falei, minha, e tem fiz, tá? Do verbo fazer. 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual a importância das fotografias em um relato de viagem? Qual a importância? É matar um pouco da curiosidade do que você está lendo. Eu acho que a fotografia ela ajuda, né? Mata aquela curiosidade, até nos coloca mais dentro do texto, mais dentro da história, mais dentro do relato. Beleza? Agora a página 15, continuando a correção. Questão 9. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. É um texto que narra as aventuras fictícias vividas por um personagem durante uma viagem, ou é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante a viagem? Foi uma história fictícia? Foi mentira essa história ou foi verdade? Né? Foi uma história verdadeira, onde o autor narrou, tá? Relatou lá a experiência que ele teve. Então, é a segunda opção, marco X aí na segunda opção. Beleza? Questão 10. Onde esse relato de viagem foi publicado? Lá no final do texto
Vocês vão encontrar, tá? Lá no finalzinho. Tá até um nome em inglês aqui, tá? Mas eu vou falar normalmente na língua portuguesa. 7 continentes, um passaporte, ok? Essa é a resposta. Tá lá no finalzinho do texto. Questão 11. Quem você imagina que seja o público-alvo? Quem é o público-alvo aí? Tá? O público-alvo é o público direcionado, é o público que vai ter intenção. Tá? Então, o público-alvo em questão aí são as pessoas que gostam de viajar, né? São os viajantes aí. Então, esse é o público. Esse tipo de texto vai interessar bastante quem gosta de viajar. Quem não gosta de viajar não vai ser o público-alvo aí desse texto, não vai nem querer ler, sabe? Tá bom. Questão 12 aí é uma questão meio geografia com língua portuguesa. Você vai colocar lá, vai pintar de verde o país onde nasce o Rio Negro, né? Vai pintar de vermelho o país onde nasce o Rio Solimões e de azul onde se localiza Manaus e a comunidade São José, tá? Só você olhar aí o mapinha aí, o mapa político da América do Sul e colocar a cor correta lá no devido lugar onde foi pedido, beleza?